e bem-vindos a mais um episódio do canal do Imigrante. Eu sou a doutora Larissa Salvador, advogada de imigração licenciada no estado da Flórida, e hoje nós vamos conversar sobre petições de green card para irmãos, tá? A gente tem tido muitas pessoas, especialmente hoje em dia, com interesse de migrar, independente do país que você está migrando, mas especificamente para os Estados Unidos, querendo saber, ok, eu tenho um irmão nos Estados Unidos que tem a residência ou então que tem a cidadania americana, como que esse irmão pode aplicar para mim, tá? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre as formas diferentes e as diferentes considerações que você precisa ter quando você está aplicando para o seu irmão no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo. Então, vamos lá. Primeira regra, tá? Você somente pode aplicar para irmãos quando você é um cidadão americano, tá? Você não pode aplicar se você tiver somente a residência. Então, o primeiro passo é saber em que caixinha você tá. Se você for residente, então você tem que checar o seu green card para ver quando que você vai poder fazer sua aplicação para cidadania. E se você já for cidadão americano, você já pode realmente contemplar a ideia de fazer essa aplicação para o seu irmão. Segundo ponto extremamente importante, qual é a idade, né? De uma certa forma a gente sempre quer saber só para entender quanto tempo vai demorar. Mas não somente a idade, a gente tem que saber se essa pessoa é casada ou não, tá? Quando a gente fala sobre aplicações de irmãos, de qualquer forma a aplicação vai demorar, gente. Por quê? Quando você é irmão, tá? Você é maior de 21 anos, você não é considerado um parente imediato, tá? Você tem sua vida, você tem suas coisas, você não cai na categoria de pais, filhos e cônjuge. Tá? Então, quando você não cai nessas categorias, a sua fila sempre vai ser mais longa. E se você já for mais velho de 21 e você também for casado com família ou só casado, a sua fila vai ser mais longa ainda. Por quê? Você não somente não é um parente imediato, mas você já tem a sua vida. Então, quando essa lei, né, começou a existir, você não era uma pessoa que eles pensavam, nossa, você tem uma necessidade de ser reunido com o seu irmão para ontem, tá? Então, é importante manter esse tempo bem claro na sua cabeça sobre o tempo que vai levar para você conseguir chegar nos finalmente. Outra coisa que precisa também ser pensada a pessoa está nos Estados Unidos ou a pessoa está no Brasil. Se a pessoa está no Brasil, ela vai ter que fazer o que é chamado de processo consular, tá? Uma vez que a primeira parte da petição ela é feita, que é o I-130, que é a parte que comprova o laço familiar com aquela pessoa, aquele caso é transferido para o consulado no Brasil. Esse consulado é sempre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o consulado no Brasil encarregado de fazer todo o processamento de aplicações para o green card. Agora, se você estiver nos Estados Unidos, temos que fazer duas perguntas. Você, número 1, tem mantido o seu status legal no país ou você está fora de status, tá? E essas duas condições vão completamente afetar a maneira que você vai poder fazer o seu processo, tá? Se você manter o seu status dentro dos Estados Unidos durante todo o período de espera até chegar na fase de fazer a aplicação do green card, perfeito, tá? Você, uma vez que a sua vez chegar na fila, você vai poder aplicar para o seu green card. Agora, se você não tem mantido o seu status nos Estados Unidos, você vai ter a primeira parte aprovada, porque você sempre vai poder comprovar que você é irmão daquela pessoa, irmã daquela pessoa. Mas aonde que vem o problema? Na hora de fazer a aplicação para o green card, é aí que eles vão checar a sua elegibilidade. E o que é importante nessa elegibilidade para aplicar o green card? Você tem que ter status para fazer um ajuste de status nos Estados Unidos
quando você só está falando sobre irmãos, tá? E nessa situação, nessa categoria, se você ficou fora de status nos Estados Unidos, você vai precisar de um perdão. E aí entra mais uma consideração importante. Quando você vai fazer o pedido do perdão pelo seu tempo ilegal no país, você só pode fazer esse perdão com duas bases. Ou com a base no seu cônjuge, ou com a base nos seus pais. E independente dessas duas categorias, eles têm que ser ou cidadãos americanos, ou então eles têm que ter o green card. Tá, doutora, mas é o meu irmão que tá aplicando para mim. Sim, é o seu irmão que está aplicando para você. E se você está indocumentado no país e você não tem um cônjuge e você não tem um irmão, aliás, você não tem um pai ou uma mãe que seja residente ou cidadã, você não vai ter como ter o perdão. Tá, doutora, mas se eu tivesse um cônjuge ou se tivesse meus pais, eu provavelmente não teria uma aplicação pelo meu irmão. Gente, concordo com você, mas tem pessoas que às vezes são assessoradas totalmente erroneamente nessa situação que fizeram uma aplicação pelo irmão e não pelo cônjuge ou pelos pais, que seria uma fila menor. Mas, né, estamos aqui falando justamente sobre isso. Nessa situação, se você não tiver nem cônjuge e se você não tiver pais, cidadãos americanos ou residentes, você não vai ter como chegar até o green card, tá? Porque você não vai ter como pedir um perdão pelo seu tempo ilegal no país. E a única maneira de você conseguir continuar esse processo seria sair do país, pagar a sua penalidade de tempo fora dos Estados Unidos, para que aí sim o seu caso finalmente fosse enviado para o consulado para você poder fazer o green card. Tá, doutora, mas assim, é só sair do país? Não. Você teria que cumprir uma penalidade que geralmente, dependendo da situação, varia entre 10 a 20 anos fora dos Estados Unidos, tá? Então, mais uma vez, gente, eu falo isso toda hora, eu me canso falando, mas eu vou continuar falando. Entre em contato com um profissional para que você tenha a estratégia correta para a sua situação, para que você não gaste dinheiro numa aplicação que não vai ter o resultado esperado. E eu já vi muitas pessoas dando entrada em casos que não vai ter esse resultado e a pessoa simplesmente está gastando muito dinheiro que vai literalmente nadar, morrer na praia. Então, mais uma vez, nós estamos aqui para dar informações a vocês. E se você quiser, entre em contato com o nosso escritório por e-mail no info@salvadorlapa.com ou então pelo WhatsApp no +1 954 773 8175 e também nos siga nas nossas redes sociais no @salvador.law. Então, mais uma vez, estamos aqui com informações para vocês e nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau!